Por muito tempo acreditou-se que ficar longos períodos sem comer fazia mal, e provavelmente seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó ainda falam coisas do tipo quando você não almoça na hora certa. Mas hoje em dia, uma prática chamada jejum intermitente passou a ser bastante popular, principalmente no meio daqueles que querem emagrecer. E se você quer saber tudo sobre o mesmo, fica aqui comigo até o final que a gente vai quebrar alguns mitos sobre o jejum intermitente, vamos ver se essa é a prática mais indicada para você e a forma mais saudável de você começar o seu. Por mais que o jejum esteja na moda hoje em dia, ele já é usado há muito tempo, seja por práticas religiosas, espirituais ou medicinais. No início do século passado, por exemplo, o jejum intermitente era usado como tratamento para pessoas com problemas metabólicos devido ao diabetes tipo 2 ou então a resistência periférica à insulina. E considera-se que você esteja em jejum após 10 horas da sua última refeição. Mas e aí o que seria esse jejum intermitente? Jejum intermitente é uma estratégia alimentar onde você aumenta o período de jejum do dia e diminui a janela alimentar, que é aquele período em que você pode comer. Você faz isso com o intuito de manter baixos níveis de insulina e altos níveis de GH e glucagon. Fora que é uma boa estratégia para você se manter um pouco mais saciado, sentir menos fome e também facilita um déficit calórico, já que você tem menos tempo para comer as suas calorias. E agora, quais seriam as vantagens do jejum intermitente? Eu diria que a primeira e uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a melhora à sensibilidade à insulina, já que mantendo um baixo estímulo a ela, seu corpo aprende a lidar melhor com a mesma. Para muitas pessoas, o jejum intermitente é uma boa ferramenta para se sentir menos fome. É até estranho que ficar sem comer cause esse efeito, né? Mas é que esse baixo estímulo à insulina faz com que você sinta menos fome. Outra vantagem para muitas pessoas, inclusive para mim, é que diminuindo ali a janela de alimentação, você acaba comendo refeições maiores, você pode volumizar mais nas suas refeições, já que você não comeu por boa parte do dia. Só toma cuidado para não extrapolar nas calorias. Durante o período do jejum, o nosso sistema nervoso simpático permanece elevado, dessa forma diminuindo o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso simpático é responsável por nos deixar no estado de alerta, no estado de sobrevivência. Então é bastante normal que pessoas durante o jejum se sintam um pouco mais dispostas, com mais energia. Um motivo pelo qual o jejum é amado por muitos é a praticidade, já que você não tem que ficar comendo toda hora ou levando marmita, transportando comida para lá e para cá, ou às vezes comendo fora. Para quem leva uma vida corrida, isso é excelente. Durante o jejum, o seu GH, que é o hormônio do crescimento, tem um aumento considerável. Porém, acredita-se que esse aumento não seja relevante para mudanças estéticas. Existe também um processo chamado autofagia, onde a célula recicla o seu material degradado, permitindo assim uma renovação e uma limpeza dela. Um dos momentos em que esse processo ocorre é exatamente o jejum. Porém, isso não é exclusivo do jejum e isso acontece também em qualquer dieta de restrição calórica. Antes que você pense em começar o seu jejum, saiba que alguns cuidados devem ser tomados. Primeiramente, ele não é para todos. Durante o jejum, catecolaminas como adrenalina e noradrenalina são elevadas e por mais que elas te deixem mais exposto e no estado de alerta, para quem sofre com ansiedade, elas podem atrapalhar muito. E é possível também que o jejum te leve para uma condição de compulsão alimentar, fazendo com que você coma sem controle durante a janela alimentar. Você come e tá empanturrado de comida, porém na sua cabeça ali você precisa comer mais. E para pessoas sedentárias e com histórico de maus hábitos alimentares, é possível que você venha a ter hipoglicemia ou que sinta tonturas e fraquezas ao ficar muito tempo em jejum. Por isso é importante implementar a mudança gradativamente, aos poucos, para que seu corpo possa se acostumar. Mas e agora, hein? Acho que você deve estar curioso para saber como fazer o seu próprio jejum intermitente, né? Bom, primeiramente vá com calma, já que uma mudança drástica demais pode não ser interessante. Caso você seja uma pessoa que já pratica exercícios e já se alimenta bem, talvez começar por um jejum longo não seja um problema, mas se esse não for o seu caso, vai aos pouquinhos. Primeiramente, é aconselhável que você melhore sua alimentação ingerindo mais proteínas, mais fibras e cortando alguns alimentos ruins. E também vá introduzindo mais exercícios na sua rotina, porque eles vão fazer com que seu corpo responda melhor aos hormônios, evitando assim a tontura e a fraqueza. E então, aos poucos, você começa a aumentar ali o tempo em que você fica sem comer. Começa ali, de repente, com 12 horas, aos poucos você aumenta para 14, 15, 16 e até o tempo que você quiser. Como eu falei nesse vídeo aqui, dentro da janela alimentar você distribui as suas refeições da maneira que bem entender. Mas se você quiser o ganho de massa magra, se você quiser ganhar músculos, então talvez seja interessante fazer pelo menos 3 ou 4 refeições.
distribuindo ali a sua proteína e as calorias. Essa seria uma forma mais conservadora de se começar um jejum, minimizando assim o risco de tontura, fraqueza e de passar mal na academia. Mas lembre sempre que o ideal é que você procure um profissional da área, principalmente se você tem algum problema de saúde. E uma pergunta bastante comum quando as pessoas começam a aderir ao jejum intermitente é: o que quebra o jejum? Bom, basicamente qualquer coisa que contenha calorias já vai te tirar do estado de 100% jejum. Mas o jejum não funciona bem dessa forma de tudo ou nada. Digamos que você come um morango ali durante o seu jejum. Ele vai quebrar o estado de 100% de jejum, mas a mudança vai ser tão mínima, a mudança hormonal vai ser tão pequena que em pouquíssimo tempo você já vai voltar para o estado anterior. Inclusive, uma das modalidades de jejum intermitente, chamada The Warrior Diet, que traduzindo seria a dieta do guerreiro, ela permite uma pequena ingestão de frutas, legumes e folhas durante o período do jejum, desde que esses tenham um baixo índice glicêmico e uma baixa densidade calórica. Já outras mais extremas não permitem nem o uso de um adoçante, por exemplo, porque ele acabaria com o milagre do jejum. Mas agora vamos a uma pergunta bastante polêmica que, caso você acompanhe o canal, você provavelmente já até sabe a resposta. O jejum emagrece? Não. O jejum por si só não emagrece. Mesmo fazendo jejum, o ideal seria que você mantivesse um controle calórico, já que é sim possível ganhar massa, é sim possível engordar fazendo jejum. Bota na sua cabecinha que o jejum é uma mera ferramenta, que conste que é uma ferramenta bastante eficiente para você manter ali um controle da sua insulina e para manter um controle da fome, permitindo que pessoas que geralmente não querem contar calorias se mantenham em déficit calórico com maior facilidade. Mas a mesma história de sempre que eu vou repetir em todo o vídeo, que se não há déficit calórico, não há emagrecimento. Fato. Outra pergunta bastante frequente que gera bastante discussão nessa área também é se o jejum seria ou não mais eficiente para a perda de peso. Isso vai depender muito do que você considera por eficiência, já que para alguém que não conta calorias, sim, ficar em jejum vai ser bem mais fácil de atingir esse resultado. Mas o que os estudos apontam é que, se as calorias são equivalentes, o jejum não apresenta diferença nenhuma na perda de peso. Entendeu? Se o déficit calórico for o mesmo fazendo jejum ou não, a perda de peso é exatamente a mesma. Mas e aí, agora você já está expert no jejum intermitente? E deixa aqui nos comentários, você já praticou alguma vez? Se sim, qual que é o seu tempo favorito de jejum? 14 horas? 16 horas? 20 horas? Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, segue lá no Instagram também, dá uma olhada lá no site, dá uma olhada nos links aqui embaixo, caso você queira aprender mais sobre dieta, treino, nutrição, suplementação e periodização. Muito obrigado por ter ficado até agora e te vejo na próxima.